De repente, tudo muda. A vida que levávamos já não existe mais. Controle e a falta dele. Excessos e, ao mesmo tempo, a paralisia. Decisão e ação. Intenção e seus limites. Na esteira dessa turbulência, dificuldade de equilíbrio e o poder devastador da irracionalidade. Fora de controle. O que você julga controlar enquanto te controla. Tema desta série do Café Filosófico. Passado o impacto e esses muitos meses de pandemia, em que todos, de uma forma ou de outra, sofremos, agora vamos tentando juntar nossos cacos para seguir em frente. O que ficou claro, depois de tudo o que passamos, é que a saúde mental entrou no foco da nossa atenção. Coletivamente, parece que não estamos nada equilibrados. Um sentimento difuso de perda de controle, formado do encontro da angústia com impotência. A insegurança persiste, entre muitas dúvidas e falta de orientação. A psiquiatria é tradicionalmente uma disciplina de enfoque individual. Porém, com mais de 500 mil de mortos, quantidades imensas de casos de violência doméstica, depressão, ansiedade, psicose e psicopatia, as estratégias sociais voltadas à saúde mental ganham importância ainda maior. O que você sugere que seja feito para que possamos controlar essa segunda pandemia, que é a das doenças mentais? Álvaro, no meu modo de ver, uma das principais coisas que a gente pode fazer para a saúde mental é o que a gente chama de letramento. É conhecer, é entender, é saber um pouco mais de saúde mental, é começar a entender a sua própria saúde mental, se responsabilizar pela nossa saúde mental e entender o que acontece com as outras pessoas. Quando a gente tem o desafio de saúde mental, a estratégia mais potente do ponto de vista populacional, que é utilizada em organizações, especialmente em escolas, são rodas de conversa, ou, em inglês, peer support, apoio por pares. Do ponto de vista científico, está mais do que demonstrado que conversa com pares, em situações organizadas, feitas para isso, ou mesmo de corredor, fazem com que os indivíduos ganhem uma identidade, tratem das questões mais sofisticadas com um nível de entendimento e sintonia muito alto e que permite que as pessoas reduzam o estresse, tenham uma sensação de pertinência, de fazer parte de algo que está sendo enfrentado coletivamente. Então, fica fundamental poder compartilhar essas questões. Esse é um ganho. Agora, você tem desafios muito grandes que levam para o outro lado. Quando você estimula a insegurança, não dá clareza para as políticas públicas, você leva as pessoas à divisão. A divisão é um fator que é altamente deletério para a saúde mental, porque a nossa condição é de fragilidade e uma das coisas que ajudam a diminuir a nossa fragilidade e a nossa ansiedade é ser gregário. No momento em que há divisão, o estado de ansiedade aumenta muito e a nossa capacidade de bolar estratégias criativas para enfrentamento cai. Nosso nível de ansiedade vai lá para cima. O Edilson Deodato diz que muitas vezes há quem defenda que o medo é uma ferramenta de defesa do ser humano. Na situação pandêmica, podemos afirmar que o medo impede de nos entendermos como capazes? Tá mais do que, não é uma questão nem de demonstrado, né? O medo é absolutamente crucial para o ser humano. A gente precisa ter medo para que a gente respeite a natureza e tenha uma preservação da vida, né? Se eu não tenho medo, eu caio, eu me exponho a risco. Pessoas sem medo não funcionam. Então o medo é absolutamente chave. A discussão aqui é, na medida que o estresse é muito alto e o medo predomina, aí sim ele se torna incapacitante. Quando a gente fala do medo predominando e tornando incapacitante, nós estamos falando de sintomas de ansiedade. Um dos principais sintomas da ansiedade é medo. Medo mantido. Então, sim, ele é algo constitutivo, básico, fundamental, o medo,
mas ele pode virar um sintoma quando ele sai do controle. Ah, tem uma coisa que é fundamental para responder à provocação do Álvaro. Qual é o melhor método para aumentar a sua ansiedade? Tentar controlar. Se você tentar controlar e dar conta da emoção do medo, esse medo aumenta e isso se retroalimenta. Quando você tenta estratégias alternativas para se acalmar, aí sim você tem estratégias mais eficientes. A Érica Simone Guedes de Andrade pergunta quais são as grandes rupturas paradigmáticas que o contexto de pandemia trouxe para a humanidade na esfera da saúde mental. Essa é uma excelente pergunta da Érica. Eu acho que uma das maiores, um dos maiores paradigmas que foi rompido com a questão da pandemia foi a certeza da saúde, ou a certeza de que as coisas vão ser como elas estão. De repente, a gente tem um vírus que pode matar milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas, e existia até o risco de matar ou extinguir a humanidade. Como ser humano, nós somos seres frágeis e que o destino é morrer, tá certo? Então, a gente tem um equilíbrio ao longo da vida, sempre com a expectativa de que as coisas vão continuar e que eu vou proteger a minha saúde e eu não estou preocupado tanto com a minha integridade física. Então, quando eu venho uma doença ou até um transtorno mental, a gente vê essa integridade sendo rompida e eu começo a lidar com a doença e me leva a reflexões muito sofisticadas sobre a minha existência, sobre a finitude. Mas quando isso acontece do ponto de vista populacional, o olhar é diferente. E as coisas que vêm acontecendo do ponto de vista da saúde mental, elas estão associadas à forma como você enfrenta. E você vai vendo casos de sucesso, estratégias que funcionam bem e estratégias que funcionam mal. Mas o que é mais bonito é a ideia de trazer a saúde mental como um desafio até para situações em que a doença é física. O Marco Antônio Deolacqua pergunta: hoje fala-se em neurocovid e síndrome pós-covid. Seria possível dizer que os processos presentes hoje são gatilhos para sintomas psiquiátricos na síndrome pós-covid? Oi, Marco. O Marco é um grande neurocientista e professor. Essas síndromes pós-covid, elas estão muito associadas ao papel que o vírus tem quando ele infecta o nosso corpo. Por ação direta no sistema nervoso central, né, no cérebro, porque ele cruza a barreira entre o sangue e o cérebro e ele pode causar processos inflamatórios. Então você tem algumas doenças neurológicas, acidente vascular, você tem várias doenças já bem identificadas, mas você também tem doenças um pouco mais tardias. É muito comum você ter o que eles chamam de fog. É como se você ficasse com uma coisa meio nublada, em que fica difícil você concentrar e você falar. Eu tenho alguns pacientes em que esse déficit, principalmente de memória, dura semanas e meses. Algumas pessoas têm dificuldade, por exemplo, do meio acadêmico, até para voltar da aula. Mas é importante também saber que não é a grande maioria das pessoas. Sintomas leves, muitas pessoas têm, mas a grande maioria, ela sai disso. Aquelas pessoas que têm uma dificuldade maior têm que procurar ajuda e têm estratégias específicas de treinamento cerebral para lidar exatamente com as deficiências que elas estão apresentando. No próximo bloco... Quanto mais organizadas as rotinas, mais fácil é lidar com as suas questões emocionais. Ainda temos muito que pensar sobre as alterações e abalos que vivemos com esta pandemia. Seja nas nossas relações sociais e familiares, seja com o trabalho e a forma de administrar o nosso tempo. Enfim, é preciso encontrar um equilíbrio na dose do que estamos produzindo e reproduzindo em cada área da nossa vida. Tivemos e ainda temos que criar estratégias para lidar com o contexto pandêmico.
buscando amenizar os efeitos negativos que isso tem causado em nossa saúde mental e também saber o momento em que precisamos procurar ajuda. Oi, doutor. O tempo está passando mais rápido ou nós estamos passando mais rápido pelo tempo? Foi em busca dessa resposta que eu comecei a pesquisar as percepções do tempo para o meu livro, o Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, lá em 2017. Eu descobri que com o tempo da natureza está tudo em ordem. Nós é que podemos passar mais rápido pelo tempo dependendo da nossa idade e também do nosso estilo de vida. Curioso é que tempos depois eu vivi uma experiência com a síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional pelo excesso de estresse, entre outros fatores. Então, eu lhe pergunto, doutor, a forma como nós lidamos com o tempo interfere na nossa saúde mental? E como então nós podemos viver bem em um mundo que tem muita pressa? Isabela, esse é um grande desafio. A pandemia mostrou claramente para a gente em que os tempos são diferentes. Se eu estou no meu escritório, a minha rotina e o ritmo de trabalho é muito diferente se eu estou na minha casa. A cadeia de eventos montada no escritório, ela já está organizada. O que acontece quando eu estou em casa? Bom, eu tenho uma reunião, eu tenho não sei o quê, mas eu não tenho uma ordem em que eu faço as coisas, eu não tenho mais o horário que eu vou me locomover para o trabalho, eu não tenho mais os horários organizados. A questão do tempo ficou muito clara que ela é absolutamente determinante para a manutenção da saúde mental. Então, qual foi uma das principais coisas que a gente falava e indicava para enfrentamento do início da pandemia? Rotina. Rotina foi uma das principais coisas que a gente ajudou as pessoas a estabelecerem. Quanto mais organizadas as rotinas, mais fácil é lidar com as suas questões emocionais. Por quê? Quando você trabalha num nível de imprevisibilidade muito alta, você dá margem a questões emocionais mais intensas. Então, no momento em que eu estou muito ansioso, no início da pandemia, com o que vai acontecer, bem naquele início que a Itália estava morrendo milhares de pessoas, que ia acontecer isso, no Brasil vem ou não vem, vai aumentar ou não vai aumentar, e a gente não descolava da televisão, o que acontece? Aquele tempo ligado à emoção, à ansiedade, que era o principal ímã, né, que atraía a nossa atenção, ele era ruim. Então você falava, então tá bom, então vamos guardar 1 hora por dia para lidar com isso. E você organiza o teu tempo e foca em questões ligadas ao seu trabalho, à sua família, a questões que são ligadas às suas prioridades. Então a organização do tempo, ela é absolutamente para a manutenção da saúde mental. E quando a gente encara a saúde mental de frente como uma responsabilidade nossa, a gente passa a olhar também para a organização do tempo como uma responsabilidade nossa. Em vez da gente ser vítima do tempo, a gente pode pensar sobre isso, escolher o que a gente está fazendo, em vez de fazer automaticamente tudo como se aquilo fosse absolutamente determinante. A Elaine Miguel pergunta como identificar ou saber que a pessoa está com síndrome de burnout ou simplesmente é uma fase passageira. E qual o tratamento para o burnout? É interessante, porque essa síndrome ela é descrita no trabalho, ela não está na medicina, vamos dizer assim, está na medicina do trabalho, ela não é uma doença. A gente sabe que pessoas que se encaixam no que a gente chama de burnout, acho que aproximadamente 75% têm um transtorno ou de ansiedade ou de depressão. Então, essas pessoas que têm esse esgotamento profissional, várias delas, a grande maioria, tem sim que procurar uma ajuda psicológica ou psiquiátrica, porque você tem intervenções que são eficazes para isso. Se for passageiro e está ligada a um estímulo, ela está naquele raciocínio que eu falei para vocês de problema de saúde mental. Eu estou entendendo porque eu estou esgotada, eu estou entendendo porque eu estou perdendo a motivação no trabalho, está associado a tal conflito ou tal situação. E se eu estou entendendo e eu continuo mantendo a produtividade, e na hora que mudam esses fatores, eu devo voltar ao normal. Se mudam os fatores que levam ao burnout e eu continuo sem vontade, sem motivação e exausto, aí sim eu preciso buscar ajuda. Então, o raciocínio da busca de ajuda
que eu não estou aqui entrando no mérito se são dias ou quanto dói, ele está muito associado à incapacidade de superação daquele conflito. Na dúvida, a melhor coisa é perguntar para alguém próximo. Você falar com um cônjuge, um parente, um amigo, um colega, o que você está achando que está acontecendo? Você está meio estressado. Pô, mas eu estou estressado há tanto tempo. Mas está meio estressado, mas você está funcionando. A tendência é entender aquilo como algo que você está superando. Quando a pessoa fala, você está transtornado, você não consegue mais fazer as coisas, você não é a mesma pessoa, você não tem mais a mesma espontaneidade no trabalho, aí sim vale a pena buscar ajuda. A ideia de busca de ajuda é fundamental que você busque precocemente. Porque buscar ajuda, o principal objetivo é fugir do psicólogo do médico. É você ter recursos para superar aquilo sem precisar de serviços. Toda a lógica de conhecimento sobre saúde mental é para prevenção, é para não precisar de serviços mais especializados. Então, se você começa a fazer atividade física ou a própria conversa de busca de ajuda já te tira daquela situação, ou ganha uma dica de como lidar com aquilo, você está desenvolvendo métodos para funcionar melhor na sua saúde mental. Passa a meditar, se alimenta melhor, dorme melhor. Grande parte dos problemas são resolvidos aqui. Mas aqueles que não são resolvidos, aí você tem que fazer uma busca de ajuda rápida para intervenções psicológicas ou eventualmente psiquiátricas. Porque se você tem um transtorno mental que é encarado ou cabe ali no critério de doença, a melhor coisa é usar o tratamento definido cientificamente. A Eliane Tonon pergunta quais são as consequências a longo prazo do indivíduo que passou a enxergar a sua casa como prioritariamente o seu ambiente de trabalho. As consequências são gravíssimas. Viver no ambiente de trabalho é um horror. Eu convivo com executivos que têm uma relação mundial, né, que estão com empresas mundiais e tal, e a pior coisa que eles falavam era o seguinte: antigamente o pessoal do Oriente queria falar com o do Ocidente, esperava a hora, que era 8 da manhã no lugar e 8 da noite aqui e tal. Na hora que entrou todo mundo em home office, as pessoas começaram a entrar em contato completamente desorganizadamente. Entender o ambiente de casa só como trabalho é péssimo. O que é importante é que se você em casa tiver um ambiente que você pode dedicar mais ao trabalho e o outro não, ótimo. Mas, de qualquer forma, o que você precisa fazer é, no mínimo, não é só o ambiente, é organizar a sua rotina para que o trabalho fique isolado. Até porque, se ele quer ser produtivo, você precisa de um nível de foco grande, mas que ele tenha começo, meio e fim. E que você busque também, nessa tal rotina, organizar os momentos de lazer. Uma das coisas fundamentais que eu não mencionei com tanta clareza é que o cérebro é mais um órgão do corpo. E uma das medidas mais importantes de saúde mental é cuidar do cérebro, como você cuida do coração. Se alimentar bem, fazer atividade física, preservar o sono, estabelecer relações construtivas, desenvolver estratégias de lidar com emoções como ansiedade, e uma delas é a meditação ou atividades de centramento, ajudam muito para você superar questões de saúde mental. No próximo bloco, o impacto do ponto de vista de sofrimento e custo para a sociedade é muito alto nos problemas de saúde mental. Os determinantes da saúde mental e transtornos mentais incluem não apenas atributos individuais, como a capacidade de administrar os pensamentos, as emoções, os comportamentos e as interações com os outros, mas também os fatores sociais, culturais, econômicos, políticos e ambientais, como as políticas nacionais, a proteção social, padrões de vida, as condições de trabalho e o apoio comunitário. São muitos os fatores que impactam na saúde mental, individual e coletiva. Nesse sentido, buscar conhecer e obter informações baseadas em evidências é a melhor vacina contra boatos, desinformação e preconceito. A pergunta do João Paulo Alves de Santana é: quais as políticas públicas de incentivo à saúde mental que temos e qual o papel sociopolítico na socialização de conhecimento sobre saúde mental para a população? Olha, do ponto de vista de
saúde mental, se você for ver a maior parte dos documentos de saúde ou da educação, sempre está escrito saúde mental. Mas o que é interessante é que esse tal desse construto que é a mente, ele é um construto que funciona. De alguma forma a gente se comunica sobre o que é mente. Então, quando a gente pensa em políticas, ele está embrenhado em várias políticas, na educação, no ambiente profissional, não tanto em campanhas, mas em todas as estratégias, vamos dizer assim, das organizações. Do ponto de vista de conhecimento sobre saúde mental e de avaliação da importância e no raciocínio de prevenção, a gente está muito atrasado. Países como o Reino Unido, os Estados Unidos, especialmente a Austrália, a Holanda, eles perceberam o quanto a saúde mental é importante e que os problemas começam ali na adolescência e o quanto o preconceito, causa de problemas, tem impacto do ponto de vista das doenças e impacto econômico, levando à cronificação das doenças. E aí sim você tem políticas muito sérias de redução de preconceito, de letramento, né, que é falar sobre isso e permitir que as pessoas entendam os seus problemas para que elas consigam superar. O Brasil ainda está engatinhando nessas ações. O Instituto Ame Sua Mente trabalha, um dos pilares é a educação e o outro é no sentido de promoção de campanha e conscientização sobre esse tema que é absolutamente fundamental, né? O Instituto Ame Sua Mente tem como meta promover uma nova cultura sobre saúde mental no Brasil. Conscientizar, educar, capacitar, prevenir, diagnosticar e tratar precocemente, com o intuito de que as pessoas assumam o seu desenvolvimento emocional desde cedo. Possui programas focados em promoção de saúde mental, redução de estigma e prevenção de questões mentais em escolas e instituições de saúde para jovens. O Douglas pergunta como a temática neoliberal, que implicitamente se torna responsável por seu sucesso e seu fracasso, contribui para o desmoronamento psíquico do indivíduo. Você sabe que é interessante, quando a gente foi montar o propósito do Instituto Ame Sua Mente, a gente, sem querer, fazendo uma reflexão mais profunda sobre o que a gente queria, o objetivo é de mudança de cultura sobre saúde mental, tá certo? A cultura, quando a gente está falando, é um olhar para a saúde mental, mas a base dela é que as pessoas se responsabilizem pela sua própria saúde mental. Esse é um raciocínio muito do indivíduo. Mas na hora que o indivíduo se responsabiliza pela sua saúde mental, ele pode se responsabilizar pela do outro. Quando a gente pensa do ponto de vista da saúde pública, é fundamental que isso aconteça numa escala do indivíduo e, por exemplo, numa escola da classe, dos profissionais e da sociedade. E esse raciocínio neoliberal que estaria, e eu acho que isso talvez de uma forma meio que equivocada, ligada a cada um por si, ela estaria em oposição a esse raciocínio que eu estou fazendo aqui. Mas o que é absolutamente fundamental é que em qualquer sociedade, independente da orientação política, a ideia de segregar e compartilhamento e buscar estratégias comuns, ela é chave. E tem uma outra coisa. Não adianta você tratar a saúde mental como é um problema do outro ou é um problema do fraco. Por quê? Porque as pessoas adoecem e você precisa, com estratégia de saúde pública, lidar com isso de frente. O impacto do ponto de vista de sofrimento e custo para a sociedade é muito alto nos problemas de saúde mental. O nível de capacitação de longo prazo faz com que a sociedade tenha uma performance muito pior. E uma pergunta da Niva Fonseca. Quando a dor e a tristeza é imensurável e o indivíduo resolve conscientemente não se tratar? É muito interessante essa pergunta, porque não é o nível de sofrimento que necessariamente leva à busca de ajuda. Então, se alguém bate o braço, tem uma queda, bate o braço e está doendo um pouco, fala, tá bom, está doendo, vai passar daqui a pouco. Está doendo um pouco mais, você põe gelo. Está doendo muito, você vai para o pronto-socorro.
Então existe uma linearidade entre a intensidade da dor e a busca de ajuda. Isso não acontece necessariamente nas questões de saúde mental. Como o sofrimento mental, muitas vezes ele é interpretado de uma forma distorcida, digamos assim, demora a busca de ajuda. E quando você começa a ter um nível de sofrimento do tipo uma depressão ou uma ansiedade, você começa a ser aquilo, viver aquilo daquela forma. Então, eu sou pior que os outros, as pessoas não gostam de mim, eu produzo menos, eu sou burro, não está funcionando para mim. Quando eu estou me sentindo assim, eu sou assim também. Lógico, se a pessoa conhece mais o que é depressão, talvez ela consiga buscar ajuda, mas mesmo as pessoas que conhecem depressão, elas precisam de ajuda de alguém que está perto e que fale, olha, isso aqui não está funcionando. Eu estou de fora e eu estou vendo que você está num nível de sofrimento, que você não está conseguindo render, você não é a mesma pessoa curtindo a tua vida como você curtia e você precisa de ajuda. Então, na questão de saúde mental, sim, alguém que tem uma visão de fora do problema se torna absolutamente chave para a busca de ajuda. O João Moura pergunta assim, a busca por ajuda felizmente tem crescido, mas muitas vezes falta conhecimento sobre atitudes que previnam os transtornos mentais. A pergunta que ele faz é quais seriam as possíveis formas de prevenção atualmente. Quando a gente pensa em prevenção, o chave é olhar que a tua saúde mental é responsabilidade tua. Você tem que lidar com isso. Essa é uma dimensão da sua existência. E começa com a saúde do teu cérebro, tá certo? Se você tiver uma lesão no cérebro, você vai ter um comprometimento da sua saúde mental. Então, se você cuida do cérebro como você cuida do coração, já é um passo fundamental. Atividade física, alimentação saudável, preservação de sono e estratégias para lidar com as emoções são absolutamente chaves. Estabelecimento de relações frutíferas são absolutamente chaves. Isso para o cérebro, sim. Para a saúde emocional, sim. Mas para a saúde do coração, também. Para câncer, também. Quer dizer, você cuidar, estabelecer medidas relacionadas a sono, a relações de longo prazo que sejam construtivas, também aumentam longevidade. Um dos maiores critérios, ou um dos maiores fatores de proteção para uma longevidade, para uma vida mais longa, com qualidade, é você ter amigos ou ter relacionamentos sociais. Tem um estudo de Harvard muito bonito mostrando isso. Então, quando você pensa em prevenção, começa por aí. A outra coisa é que você aí crie ambientes em que o nível de estresse ele seja bem balanceado. Isso começa dentro de casa, no trabalho, ou busca de hobbies, ou outros ambientes em que você vai permitindo uma construção de saúde mental de longo prazo que tende a prevenir. A outra coisa chave na prevenção é a identificação precoce de problema. Antes que chegue em transtorno, você identificar o problema. E aí ter ações específicas. Então, psicoterapia, antes de você ter qualquer transtorno mental, é muito importante. Faz muita diferença. Faz com que você possa desenvolver muitas habilidades para lidar com as suas questões pessoais, inclusive quando você fala do ponto de vista de relacionamento, laborativas, em todos os aspectos da sua vida. A Eliane pergunta se a pessoa sem saúde mental que tardiamente procura ajuda, ela acaba afetando a saúde mental dos que convivem com ela. Em geral, quando as pessoas fazem essa pergunta, elas já têm a resposta, né? Quando você convive com alguém que está com problema de saúde mental, com certeza você é afetado. Você é afetado por empatia com o sofrimento da pessoa, mas muito frequentemente você é afetado porque as relações ficam muito mais disfuncionais. Então, alguém que está com problema mais frequentemente está irritada no contato, está muito emocionada, está explosiva, e isso dificulta muito as relações conjugais, as relações familiares e principalmente as relações profissionais. Então, não tem muito jeito de você não ser afetado e de uma forma importante, né? A gente vê carreiras profissionais ou casamentos sendo extremamente afetados por transtornos mentais, por pessoas que têm transtornos mentais e que não são cuidados adequadamente.
A Drika Ushida pergunta o que acontece com o cérebro em um processo de luto. O luto é uma grande questão, né, dessa situação de pandemia. Muitas pessoas perderam pessoas próximas. E o que acontece, assim como na questão dos transtornos mentais, o luto veio para a conversa. E se mais pessoas estão perdendo seus entes queridos, essa conversa ela fica mais ampla. E todo mundo começa a entender melhor o processo de luto e acha mecanismos mais eficazes. O que acontece no processo de luto, do ponto de vista do cérebro, vamos dizer assim, de ressonância funcional, eu também não conheço nenhum estudo específico. Você tem estudos para mostrar o que acontece, vamos dizer, numa situação de tristeza. E tem também no situação de depressão ou de melhora da depressão. Então você tem alterações de redes neurais que estão funcionando ali. Você tem redes neurais que mudam com psicoterapia, melhorando depressão, e você tem também redes neurais se modificando por ação de medicação. Então, se eu pudesse fazer uma inferência, os processos de luto eles têm uma curva, né? Então, quando você vai fazendo essa curva, você vai... O luto é um bom exemplo daquilo que eu chamo de problema de saúde mental. Você, dependendo da intensidade do luto, ele vai te abater mais ou menos, e as capacidades de superação de cada pessoa vão levar a uma saída mais precoce ou menor. E ele predispõe para a depressão. Mas a depressão pós-luto, ela está muito associada à vulnerabilidade para a depressão que o indivíduo já tinha, antes de ter a perda. No próximo bloco... Cada vez que você tem um desafio diferente, você tem que lançar a mão de novas estratégias. Se nós tivermos que buscar recursos para nos adequarmos às novas condições que a pandemia e o confinamento nos trouxeram, mais difícil ainda foi para muitas crianças que se viram isoladas de qualquer convívio com outras crianças. Estivemos atentos à saúde mental dos nossos filhos? Eu vou juntar 3 perguntas aqui que elas são praticamente do mesmo tema. A Gabriela diz quais as consequências psicológicas da ausência do convívio escolar. A Renata Freitas pergunta se as crianças ficaram muito tempo sem interação com seus pares, qual é a possível consequência dessa ausência? E a Adriana Bergarmaski pergunta como fazer os pais entenderem que também as crianças e adolescentes também sofrem e precisam cuidar da saúde mental. A convivência na escola e a convivência com os pares e organizada por professores, ela é absolutamente chave para o desenvolvimento dos jovens e de adolescentes. O que aconteceu na pandemia, e eu achei isso brilhante, é que os adolescentes começaram a estabelecer outras formas de comunicação. Eu tenho filhos adolescentes e o que aconteceu, eles começaram a jogar mais jogo eletrônico. E aí você fala, pô, a gente tem que limitar, né? A gente limita como um método para lidar com a saúde mental, limitar o tempo de exposição à tela. Isso é algo que é fundamental que a gente faça com os nossos jovens e adolescentes. Porque não ajuda, tem várias questões aí ligadas à tela. E aí, quando começaram a jogar mais, eu falei, meu Deus do céu, como é que a gente vai lidar com isso? Mas eles também precisam de um escape para ficar dentro de casa o dia inteiro. E o que a gente percebeu? É que eles, na verdade, quando estavam jogando, eles estavam conversando entre si. Então, tinham várias pessoas no jogo, alguns jogando mesmo e outros comentando, e no fundo, depois de um tempo, eles estavam batendo papo, conversando, falando besteira, como eles estariam no intervalo da escola. O que eu quero dizer com isso? Os adolescentes, a grande maior parte deles, foi buscando alternativas à escola. Substitui totalmente? Certamente não substitui, mas ajudam. Aqueles adolescentes que já eram mais isolados, mais tímidos, muitos se isolaram ainda mais. Então as consequências para alguém que já é mais isolado, elas ficam um pouco maiores. O que é fundamental de entender é que o tempo inteiro a gente está se desenvolvendo para ir aprendendo matemática ou aprendendo português. Mas também está se desenvolvendo para a nossa habilidade socioemocional, que é absolutamente chave a longo prazo.
mais do que português e matemática, suas habilidades socioemocionais determinam a sua capacidade de funcionamento na sociedade. Tanto que agora é um tema de educação absolutamente fundamental, que a gente tem que ter um olhar para isso. Então, na hora que você tira os adolescentes desse espaço escolar, isso fica prejudicado. Não tem a menor dúvida que fica. Mas, por outro lado, esses adolescentes também tiveram um desafio maior. Desafios grandes, para quem é capaz de superar, leva a crescimento. Quer dizer, existe um conceito de resiliência, tá certo? Qual que é a ideia da resiliência? É que um estresse leva a uma deformação do material. É um termo da engenharia, né? Então você determina um estresse, uma pressão, o material se deforma. Você tira o estresse, ele volta ao normal. Então a resiliência é a capacidade de lidar com o estresse e voltar ao normal. Mas o que acontece com a maior parte dos adolescentes que lidam com muito estresse e voltam ao normal? Eles voltam melhores. Porque esta é uma fase em que cada skill ou cada habilidade que você desenvolve, ela é incorporada para você ir para frente. Então, eles tiveram uma grande perda, mas aqueles que foram desenvolvendo habilidades de enfrentamento vão guardar isso como um recurso para futuros desafios. Isso eu não estou falando de pandemia, estou falando de qualquer desafio ou qualquer coisa que aumente muito o estresse ao longo da vida deles. A pergunta do Marco Antônio Deulacqua é: qual a influência da contraposição negacionista em relação às diretrizes científicas sobre ansiedade e depressão nesta fase da pandemia? Tem várias formas de olhar a realidade. Quando a gente vai para a saúde, a gente tenta, ou a formação médica, psicológica e tal, usa como base a ciência. Por que isso? Porque a gente tem que oferecer coisas para a população que sejam eficazes. Então, o que é eficaz não é o que eu acho, é o que a gente testa, vê se funciona, vê os efeitos colaterais e intervém. Então, essa informação de negar a evidência científica, negar simplesmente porque eu acho que não é, isso é muito ruim. Porque o que acontece é que você começa a criar crenças e as pessoas começam a discutir sobre o ponto de vista dessas crenças, em vez de fazer discussões sobre a ciência em si. Será que de fato protege, o quanto protege tal vacina, é melhor dar essa ou aquela, qual é o nível de efeito colateral? Esses são os fatos. É importante discutir isso. É importante discutir distribuição de vacina, é importante discutir estratégias de abordagem sobre isso. Quando essas estratégias são bem discutidas e elas são explícitas para a população, a gente entende por que tal governante está tomando uma decisão ou outra. Quando você nega as evidências científicas, você passa essa discussão para um plano do que eu acho, do que é melhor, do como eu sinto. E aí, essa discussão ela fica num plano que sai da razoabilidade. Esse tipo de situação leva a muito mais sintoma de ansiedade do que uma situação mais concreta. A situação mais concreta diz, tem chance da vacina não funcionar. É uma questão médica, você tem limitações para a ciência, mas pelo menos você está no chão tomando decisão acertada, sem que você passe por um plano da ideologia em que os conflitos eles perdem a funcionalidade, a construtividade. O Juliano Amorim pergunta se o fim da pandemia vislumbra uma volta ao normal da saúde mental e se podemos esperar uma diminuição dos transtornos mentais. A volta ao normal da saúde mental é algo como a volta ao normal, o novo normal pós-pandêmico. Não tem um normal, né? Quando você passa por isso aqui, pela pandemia, você carrega isso para frente. Se você sofreu muito e está se sentindo angustiado, você entra na nova etapa angustiado e com medo. Se você superou e aquilo te fez bem, você entra no próximo desafio. As evidências sugerem que não houve um aumento da doença, dos transtornos mentais. Então, a gente não espera que aumente ainda mais no pós-pandêmico. Isso não deve acontecer. Mas o que houve foi uma coisa muito importante. As pessoas que estavam doentes podem ter dado uma piorada ou perceberam que precisavam se tratar, até porque a conversa sobre saúde mental está aí na sociedade, está aqui nessa conversa aqui,
ele fez com que as pessoas buscassem mais ajuda. Então a ideia de busca de ajuda ela é muito importante. A Renata Di Pietri pergunta se é possível afirmar que não há depressão quando retirado o estímulo, por exemplo, o isolamento em casa. Os sintomas depressivos somem? Depende. Depende muito de como cada um se adaptou. Tem muita gente que, por voltar... hoje eu estava conversando com um jovem extremamente talentoso e que, na situação da pandemia, ele é um advogado, ele conseguia trabalhar, né? As tarefas que ele tinha que fazer, elas podiam ser feitas muito bem de casa. Mas é um jovem que é muito gregário, que lida muito bem com os estímulos interpessoais. Ele estava sofrendo com a pandemia, estava lidando ali com alguns sintomas depressivos. Na medida que ele voltou para um ambiente de trabalho bastante saudável, ele ganhou um novo impulso e melhorou muito. Isso não é verdade para todas as pessoas, depende muito do estilo de cada um. Tem gente que está muito feliz trabalhando solitário, sem muito ruído, sem muita interação. E tem gente que não, que prefere estar numa situação de interação. Varia muito de indivíduo para indivíduo. São duas perguntas do mesmo tema. O Devair pergunta se as mídias sociais potencializam a ansiedade e a depressão. E o Roberto Guerra pergunta até que ponto as redes sociais poderão se tornar obsessão e assim causar distúrbios ou transtornos. Essa discussão sobre as mídias sociais ou a hiperconectividade é algo que eu estudo há algum tempo. A gente tende a ver de uma forma maniqueísta, né? Então, as mídias sociais estão fazendo com que a gente fique mais deprimido, ou a associação da mídia social expondo alguém que está numa situação de vulnerabilidade, eventualmente cometendo suicídio, como a gente viu recentemente. Então, sim, ela pode aumentar muito a ansiedade. Claramente, as mídias sociais que expõem as pessoas em situações de que eu estou muito bem, eu estou numa situação ideal, e você que está em casa sofrendo, não está se sentindo bem, sente uma desigualdade muito grande, isso gera mais angústia. Todo mundo está bem lá na mídia social e você está mal, todo mundo é engraçado e você não acha graça em nada. Então isso sim gera mais ansiedade, com certeza. Mas também é fundamental ver que as mídias sociais têm um papel bastante importante no sentido de criar coesão. As pessoas em mídias sociais se sentem parte. Então, os grupos de WhatsApp, eles têm 1000 conflitos que a gente ouve falar o tempo inteiro. Por outro lado, as pessoas se sentem parte daquilo. As famílias se unem, elas se conversam ali. Então, eu acho que quando a gente olha as mídias sociais, a gente tem que olhar por duas perspectivas. Por um lado, que sim representa risco que a gente tem que aprender a usar, mas que também tem muitas potencialidades. A gente, no Instituto Ame Sua Mente, começa a desenvolver cada vez mais estratégias digitais que possam, para a melhora de saúde mental e guiar pessoas nesse percurso e que possam ter um alcance ainda maior. Cada vez mais isso é incorporado na nossa vida. Então, não adianta a gente dizer que é mal ou bom, a gente tem que saber usar. Eu sou da geração da televisão. Televisão é mal ou boa? Tinha uma época que todo mundo ia ficar burro por causa da televisão. Por outro lado, você teve campanhas de educação muito importantes, como telecursos e tal, para alfabetização através da televisão. Isso vai valendo para os diferentes mídias. E é claro que a gente tem que desenvolver novos conhecimentos para limitar essas coisas, né? Esse excesso de tela é certamente pendular. Ele tem sido muito deletério. Mas também te retirar toda a questão de tela também não vai ajudar a formação dos nossos jovens. A gente vai tendo que desenvolver mais bom senso para lidar com essas situações. E a pergunta do Renato Anecchini é: referente à retomada gradativa ao trabalho presencial, está havendo bastante receio por conta do contato com colegas de outras regiões que trabalham no mesmo local, o mesmo contato com pessoas no trajeto casa, trabalho, casa. E a pergunta que ele faz é como manter a calma e enfrentar o dia a dia sem desencadear doenças como síndrome do pânico, toque ou agorafobia. O desafio está aí, né? O inicial era o vírus nos ameaça, a gente se isola, diminuiu a ameaça, a gente passa a estar vacinado, a gente volta
para a vida laborativa fora de casa. Cada vez que você tem um desafio diferente, você tem que lançar a mão de novas estratégias. Como a gente não sabe bem qual é o nível de risco de contaminação pelo vírus, a gente fica pensando, o que eu vou fazer? E vai perguntar para quem entende de vírus, os infectologistas, os epidemiologistas. E aí começa a delimitar quais são as estratégias. Então, a melhor coisa para você lidar com a ansiedade nessas situações de trabalho, de locomoção, é primeiro entender quais são as diretrizes. Por que as pessoas estão abrindo para todo mundo ir trabalhar? Porque caiu o risco? Porque com o uso de máscaras e com a higienização de mãos, o risco fica muito pequeno? Se eu entendo isso, isso me ajuda a diminuir a ansiedade. E aí o meu foco não fica só em vai vir o vírus ou não vai vir o vírus, a pessoa chegou perto ou não chegou perto e ficar alucinado quando chega em casa pensando nisso. O foco fica em fazer as medidas direito. Procurar o distanciamento, manter a máscara, não pôr a mão dentro da máscara, fazer a higiene de mãos e evitar contatos próximos. A mudança da questão mental para a questão prática ajuda muito. Mas para fazer isso, você precisa desenvolver uma segurança na orientação. Se as pessoas estão abrindo para isso, significa que o risco caiu tanto para o indivíduo quanto para a população. Isso é chave. Internalizar que as pessoas que estão na tomada de decisão são sérias. Quando isso fica em questão, aí é mais difícil lidar com a ansiedade. E aí você busca, não necessariamente os tomadores de decisão, mas aí os especialistas. De toda forma, quando você não sabe, a melhor coisa é você perguntar para quem entende e aí seguir aquilo da melhor forma possível. E se, por exemplo, você está numa situação de trabalho em que você acha que você está mais exposto, eu acho que você tem que ir e discutir com as pessoas que criam esse ambiente de trabalho para que você diminua o risco. Por exemplo, entender que você pode ficar doente mesmo vacinado, mas ter o risco de ter uma doença grave cai muito, ajuda. Porque aí você percebe que a tomada de decisão para a volta, ela está associada a uma doença que não é tão grave. Então, buscar essas referências é absolutamente chave e lidar com as informações de morreu mais uma pessoa e tal, e colocar isso sempre num contexto da política em si. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Se está vendendo mais antidepressivo e mais ansiolítico, é porque as pessoas estão mais deprimidas e mais ansiosas. É uma conclusão fácil. A procura nos consultórios de colegas aumentou um monte. Então tem mais gente procurando psicólogos, psicoterapeutas, tem mais gente procurando psiquiatras. Então, o que aconteceu? Aumentou o número de pessoas com transtorno mental. Será que é isso mesmo?